de omissão ou ação contrária a seus deveres oficiais, mais precisamente quanto ao fornecimento de imagens das câmeras de segurança que solicitamos através da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 23. Solicitações da CPMI. Em 11 de julho de 23, nós aprovamos 7 requerimentos na CPMI solicitando imagens do circuito das câmeras do Ministério da Justiça. Estas referem-se aos eventos de 8 de janeiro e detalhamos o escopo dos pedidos, que varia desde imagens específicas até registros mais amplos de câmeras em outros locais de Brasília, incluindo um pedido para análise por especialistas em inteligência artificial. 3. Respostas e atitudes do Ministério. Inicialmente, o ministro da Justiça nos pede uma extensão de prazo de entrega das imagens, que concedemos. Contudo, após essa extensão, o ministro decide não fornecer imagens, alegando uma investigação em curso e sugerindo que a solicitação deve ser feita ao ministro do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. 4. Intervenção do Supremo Tribunal Federal. Em resposta, e com certeza surpreendeu o ministro Flávio Dino e sua equipe, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o Ministério da Justiça a entregar as imagens diretamente a nós da CPMI. Ele afirma que não devem existir obstáculos para esse compartilhamento. No entanto, ao invés de nos atender diretamente, o Ministério contata a Polícia Federal. 5. Acusações contra o ministro. Nós somos 15 que subscrevem, 15 parlamentares que subscrevem essa representação. Nós acusamos o ministro Flávio Dino de adotar medidas protelatórias a não entregar prontamente as imagens solicitadas e, quando o faz, essas são insatisfatórias e não atendem totalmente aos requerimentos. Interpretamos essa ação como um possível esforço para ocultar informações ou manipular evidências. Além disso, destacamos o comportamento do ministro como um desrespeito ao Parlamento e ao Supremo Tribunal Federal. 6. Implicações e gravidade das ações. Salientamos que a atitude do ministro Flávio Dino, ao ignorar os requerimentos e contrariar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, comete o crime de prevaricação, pois suas ações podem estar orientadas por interesses pessoais, desconsiderando seus deveres oficiais. Enfatizamos que sua posição de destaque, por ser ministro, amplifica a gravidade desse cenário. E para concluir, senhores, número 7, conclusão e pedidos. Nós concluímos que essa situação destaca a essência da transparência e da cooperação entre os poderes, pilares de uma democracia. A aparente relutância do ministro em compartilhar as informações compromete nossa função investigativa e abala a confiança da população nas instituições. Assim, solicitamos a abertura de um procedimento legal para avaliar as ações do ministro, focando no crime de prevaricação. Estivemos, então, com a vice-procuradora Lindora Araújo, que vai em diálogos com Augusto Aras, que não nos atendeu por estar fora de Brasília, para verificar se procede ou não essas acusações. Lembrando que o ministro Flávio Dino, qual pessoalmente não tenho nada contra, inclusive ele deveria respeitar a casa qual ele é licenciado. Ele é um juiz, tem experiência, já serviu o Brasil em diversos cargos públicos e entendemos que o ministro da Justiça, fazendo obstáculos a uma investigação que compromete o Senado Federal e a Câmara Federal, é uma coisa antagônica. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma que atos graves do dia 8 de janeiro, o qual ninguém compactua, ninguém compartilha e ninguém aceita, depredação, invasão, acusação inclusive de terrorismo, de golpe de Estado, que apenas 2 câmeras tenham sido enviadas para a CPMI. Eu pessoalmente já estive diversas vezes no Ministério da Justiça. Devem ter pelo menos 10 câmeras em cada andar. Só não tem câmera nos banheiros do Ministério da Justiça. Já estive pessoalmente na sala do ministro, enquanto era o André Mendonça, Sérgio Moro e o próprio Anderson Torres. Então, entendemos que medidas
que estão sendo tomadas pelo ministro, estão sabotando as investigações de dezenas de parlamentares, inclusive com pedido de um parlamentar do Maranhão também, para que essas imagens fossem disponibilizadas. E agradeço ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, de prontamente ter orientado, autorizado o envio das imagens para a CPMI. Muito obrigado, eu abro a palavra aqui para os demais parlamentares que apoiam a iniciativa. Há que se ressaltar duas coisas desse processo. Primeiro, que é um escárnio o que o ministro Flávio Dino vem fazendo com a CPMI. Até porque uma CPI ou uma CPMI tem poderes próprios e não precisa pedir a benção a ninguém para tomar suas atitudes. Quando ela vota que quebrou sigilo e está pedindo, e está solicitando que seja entregue as imagens, ela não precisa que o ministro diga que vai pedir para o ministro do Supremo, porque há poderes próprios de uma CPMI ou de uma CPI, senão não haveria razão para existir, seria audiência pública. Uma CPI tem poder de justiça e poder de polícia, não precisa pedir a benção a ninguém. Na verdade, ela acelera um processo investigativo de qualquer lugar, dentro do escopo da CPI. E nós estamos aqui porque nós somos autores, nós assinamos, o autor da CPI está aqui, no fato determinado, o deputado André Fernandes, mas a ele não foi dado o direito de presidir. Mas nós que assinamos, perdemos os direitos. E quem não assinou e que não queria a CPI, e nós entendemos hoje o porquê de protelar tanto algumas pessoas que foram convocadas e desconvocadas, como a questão desse que ouvimos hoje, do fotógrafo, nós entendemos em uma palavra dele o porquê tanto medo. Ele disse que naquele dia que lá ele esteve, ele viu a Força Nacional parada no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí um senador pergunta e um deputado, você viu? Ele disse, vi. Você fotografou? Ele disse, fotografei. E foi nesse estacionamento que ele parou o carro dele. Veja que a movimentação era tão pequena, estava parada a Força Nacional, e eles não querem a convocação do diretor da Força Nacional. Estão brincando, é um escárnio. Não tem nenhum menino nessa questão. O que nós queremos é esclarecer. Os patriotas, as pessoas simples que foram presas e que estão presas ainda por uma tornozeleira, elas ainda vão responder o processo que vai de incitação a terrorismo, quando na verdade tem vandalismo, efeito crucifica. Agora terrorista não. Precisamos achar pelo menos 2 César e Batista ali para dizermos que tem terrorista. Então, o escárnio, e hoje esse depoimento, com muita clareza, e na minha cabeça mostra que ele estava ali cumprindo um roteiro, ele não foi agredido por ninguém, vê-se nas imagens, ninguém levantou um braço para ele, muito pelo contrário, para abraçar, rever as imagens, refazer, e eu mostrei para ele a foto que rodou o mundo, e ele afirmou que a foto é dele. Quando ele disse que apagou as fotos, mas a foto que rodou o mundo é dele. Então é o seguinte, se ele estava cumprindo o roteiro, quem o contratou? Qual é a empresa? Porque ali é um documentário para dizer que houve um golpe no Brasil. E na verdade, nada disso. Nós sabemos que esse relatório já está pronto, não temos nenhum tipo de dúvida. A quem eles querem criminalizar, nós não temos dúvida nenhuma e sabemos o caminho que nós queremos e que nós vamos tomar. Nós não podemos viver esse escárnio que está acontecendo à CPMI por conta de um ministro. Eu me lembro aqui, para encerrar, que quando fui presidente da CPI do narcotráfico, o ministro era o senador Renan Calheiros. E ele foi chamado à CPI, e ele foi. E a razão de algumas prisões que aconteceram nesse país, os mais novos não sabem, as prisões que aconteceram no Acre, de um crime de alta periculosidade dos criminosos do Acre, foi exatamente por conta da ajuda do ministro que foi à CPI do narcotráfico. Naquela ocasião, tem muitos jornalistas aqui mais antigos que cumpriram tudo aquilo lá. De maneira que nós cumprimos o nosso papel e vamos cumprir o nosso papel até o final. A história nos colocou aqui nessa situação.
E por isso, na verdade, nós queremos esclarecimentos como o Brasil quer, para saber de fato qual que é a verdade e o que esse governo tem a esconder. Só rapidamente complementar, você pode olhar aqui os partidos que têm senadores e deputados participando desse ato, dessa denúncia. Não é uma coisa de um partido, são vários partidos. Tem aqui deputado do PP, republicanos, senador do Novo, do PL, e todos os votos que nós demos nessa CPMI foi para investigar tudo. Ninguém está entendendo, e a população está compreendendo lá fora, por que de tanta blindagem a poderosos. É para quê? É para que não vejam uma omissão do governo que poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8? É isso? Eu fui candidato a presidente do Senado e lancei no dia 8 de dezembro a minha candidatura na frente do Congresso Nacional. Para eu entrar, tive que rodar meia Brasília, porque não dava para entrar pela esplanada. Por que foi tão fácil entrar no dia 8 de janeiro e acontecer o que aconteceu? Onde estava o batalhão presidencial, que ninguém viu? Foi desmobilizado horas antes do ataque, tendo a ABIN alertado 33 vezes ao governo Lula de que isso iria acontecer. 2 dias antes, onde estava a Força de Segurança Nacional? Hoje nós tivemos um depoimento emblemático, simbólico demais. O fotógrafo da Reuters disse que viu lá no estacionamento do Ministério da Justiça algo que a gente está lutando, aprovando os requerimentos, mas o ministro Dino não entrega as imagens, entregou uma fração de 5% e olhe lá. Mas o fotógrafo disse que viu os militares da Força de Segurança Nacional represados, parados enquanto acontecia o que acontecia e todo mundo viu. Por que esses militares não estavam protegendo o patrimônio público? Então, quem errou por ação, quem errou por omissão, é nosso objetivo buscar, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, tem que ser punido. Mas o grupo do Lula, os parlamentares que tomaram de assalto um instrumento da oposição histórico da minoria, não votam para aprovar requerimentos para vir o comandante da Força Nacional e uma série de outros requerimentos que a gente não está conseguindo fazer essa investigação. Então está havendo uma sabotagem, um boicote, e é importante que a população brasileira saiba disso e tire suas próprias conclusões e que as autoridades sejam punidas quem está obstruindo a investigação. Muito obrigado. Serei claro e objetivo aqui, senhores, no seguinte sentido. Todos os senadores aqui anteriormente disseram algo bem claro. Já não bastasse a esquerda sequestrar a CPMI, que é um instrumento da minoria, agora ela conta com a ajuda também do ministro de Estado. Um ministro de Estado que não quer ceder as imagens do Ministério da Justiça, que tem uma visão privilegiada da Praça dos Três Poderes. Hoje, conforme foi dito aqui, houve uma situação, uma fala emblemática do fotógrafo da Reuters, que ele disse: olha, eu cheguei no estacionamento do Ministério da Justiça e vi com os meus olhos e fotografei sim. Ele dá essa resposta. Ali, a Força Nacional de Segurança. Ou seja, o que é que está acontecendo com essa CPMI? Nós temos aqui, eu tenho aqui ao meu lado, o senador Magno Malta, que por diversas outras CPIs que trabalhou, nunca mendigou pedido de acesso a nenhum outro órgão. Porque a CPMI ela tem os seus próprios poderes de investigação. Então o que eu vejo aqui hoje é que o presidente Arthur Maia foi desmoralizado sim, mesmo não dizendo, mas foi. A própria CPMI com os seus parlamentares foi desmoralizada e foi desrespeitada. Porque não há que se pedir para tais órgãos fazer com que envie as imagens, afinal de contas, nós não somos uma comissão parlamentar de inquérito. Nós não estamos ali para poder investigar. Nós, hoje como oposição, estamos fazendo um trabalho para todo o Brasil ver de que nós não temos nada a esconder, pelo contrário, votamos os requerimentos, inclusive propostos pela relatora, que é amiga do Flávio Dino.
e com o intuito, com uma parcimônia de queremos ver até onde essa investigação vai dar, queremos que as coisas estejam claras. E houve quase que um desespero coletivo quando dissemos para poder convocar o diretor da Força Nacional de Segurança. Ou seja, há uma investigação aqui de fato, mas uma investigação seletiva. E o que nós basicamente estamos querendo fazer é com que essa CPMI ela seja algo verdadeiro, algo claro, com transparência, que haja uma investigação séria e não somente uma investigação seletiva, onde amigos são colocados no oculto e os possíveis inimigos são rotulados de terroristas. Nós temos, por exemplo, uma filmagem de todo o trajeto, eu esqueci o nome dela, mas que o sobrenome dela, por coincidência, é Brasil, onde ela entra, ela vem até aqui, entra dentro do Senado e ela comete um incrível ato terrorista de orar durante 10 a 15 minutos. Essas pessoas estão sendo rotuladas de terroristas e, enquanto isso, muitas estão presas com a sua tornozeleira eletrônica, e pessoas de esquerda estão usando a CPMI não para poder investigar, mas para poder fazer uma narrativa falsa de um mentor intelectual enquanto as pessoas estão presas. Então, mais uma vez, eu deixo aqui uma frase que é para poder tocar o coração, inclusive, dessas pessoas que estão ali usando isso como palanque político. A justiça tem pressa. Muitas das pessoas ali, como o Magno, por diversas vezes esteve ali, eu não pude ir mais de uma vez, porque não foi me concedido a autorização para ir ali na colmeia, na Papuda, mas pessoas que têm autismo, pessoas que eram moradores de rua, crianças ficaram durante horas presas, quase que numa tocaia, pessoas tiveram que fazer banheiro químico improvisado, idosos, pessoas com câncer, e simplesmente não há nenhum pio a respeito disso. Então não há que se falar que nós, como oposição, não estamos talvez fazendo um trabalho em vão. Nosso trabalho não é em vão, porque aquele que luta pela verdade para esclarecer os fatos jamais trabalhará em vão. Essa aqui é a minha fala. Minha fala não tem mais que 30 segundos. O que nós apelamos aqui é para a consciência do ministro Flávio Dino, já que não dá para apelar para os seus sentimentos, porque nós temos milhares de pessoas que foram prejudicadas por esse ato do dia 8, e com a liberação das imagens poderia ficar muito elucidado para todos nós. Cada vez que essas imagens não chegam aqui, lançam mais dúvidas. Dúvidas que agora, mesmo com as imagens chegando, vai pairar no coração de todos nós que somos deputados e senadores, porque isso está demorando tanto, e se elas passarem por algum tipo de adulteração? Então, ao entregarmos esse documento à PGR hoje, nós pedimos que eles pudessem fazer de maneira célere, para que o ministro possa liberar para nós todas as imagens, são mais de 40 câmeras, para que nós possamos analisar e chegarmos a um denominador comum. A CPMI do dia 8 de janeiro, desde o início já falamos, foi sequestrada pelo governo, e o governo que não a queria. Nós já sabemos como ela vai terminar e não precisa ter bola de cristal para isso. Basta ver os ânimos, tanto da relatora quanto do presidente da CPMI. Os ânimos já estão sempre instaurados. Basta seguirmos as mídias sociais ou ver a maneira como é tratado um convidado deles, ou um convocado deles, ou um convidado nosso, um convocado nosso. Então nós queremos esclarecimento, pelo menos para que o povo possa ver. Já que o relatório já está pronto, nós já sabemos como vai terminar, pelo menos a cada fato dado aqui nós conseguimos elucidar alguma matéria nesse sentido. Obrigado. Rapidamente, como autor também dessa CPMI, lá atrás pedimos, o sentimento é de tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Tristeza por saber o rumo que a CPMI tomou ao ser sequestrada pelo governo, que muitos integrantes sequer assinaram, mas feliz em saber que a oposição sim quer uma investigação séria, quer uma investigação isenta e que está lutando para que isso aconteça. Só dando uma rápida resposta, hoje tivemos o fotógrafo da Reuters na CPMI e uma boa parte da imprensa esteve ali dizendo que a oposição, pelo menos foi o que o governo quis criar essa narrativa, que a oposição está fazendo um ataque à imprensa. Sempre fomos a favor da liberdade de imprensa, inclusive sempre defendendo canais como Jovem Pan, Revista Oeste, Terça Livre e tantos jornalistas que foram censurados, como por exemplo Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Alan Frutuoso, comunicadores como Monark, enfim, sempre defendemos uma imprensa livre e sempre defendemos a liberdade de expressão, enquanto infelizmente muitos do governo estavam aí aplaudindo a censura contra nós. Essa é a minha palavra. Obrigado. Uma última fala aqui. Bom, hoje é um dia de, mais uma vez, vitória à oposição.
porque o depoimento do fotógrafo da Reuters confirma aquilo que nós já suspeitávamos, de uma total omissão do ministro da Justiça, Flávio Dino, que ele não quer mostrar, não quer entregar as imagens das câmeras do Ministério da Justiça, porque lá fica ainda mais evidente a sua omissão como chefe da Força Nacional de Segurança, não entregá-la como manda a lei, como manda a Constituição, como a responsabilidade que ele tinha de fazer, de entregar esses recursos humanos para evitar que houvesse o dia 8 de janeiro, está explicado. O medo do ministro Flávio Dino, que continua obstruindo os trabalhos da comissão, continua instruindo alguns parlamentares, desconfia até a relatora. A gente percebe claramente até que algumas perguntas que são feitas parecem que são formuladas por pessoas ali que estão com medo que a CPMI avance. Então hoje mais um dia de vitória. Hoje na Procuradoria-Geral da República formalizamos, é o que cabe à oposição, que se instaure um inquérito para apurar a responsabilidade criminal do ministro da Justiça pela sua prevaricação, pela sua obstrução de justiça. Não dá mais para continuar sendo manipulado, inclusive nos submetendo à CPMI. E um recado aqui a todos da imprensa. Recentemente vocês viram a decisão do Supremo de responsabilizar os veículos de comunicação por entrevistas que estão sendo colocadas no ar nesses canais. Então os entrevistados, o que eles falarem agora, o veículo de comunicação também é responsável pela sua fala e possíveis crimes como calúnia, injúria, difamação. Então quem achava que esses superpoderes, que os excessos não chegariam em todos, estão vendo com os próprios olhos. Hoje a população está testemunhando que, infelizmente, alguns não têm limite, rasgam a Constituição se precisar, estabelecem as próprias leis se precisar, tomam decisões sem fundamento, atraem para si investigações que deveriam estar sendo feitas em primeira instância, investiga pessoas que não têm foro prerrogativa de função, tudo isso aos aplausos ou à omissão de quem hoje ainda não percebeu que em algum momento também vai ser alcançado por esses excessos. Fica aqui mais um alerta à imprensa, o que eu falei sobre a decisão do Supremo, como se alguém que cometesse algum crime de trânsito, a montadora daquele carro fosse responsabilizada pelo acidente provocado por esse motorista. Esse é o ponto que nós estamos chegando no Brasil. Imprensa, acorde, faça a sua parte, denuncie, cobre das autoridades que ajam dentro dos limites constitucionais e legais das suas atribuições. O Brasil virou uma bagunça, a democracia está sendo estuprada por algumas pouquíssimas autoridades desse Brasil. A imprensa vai esperar até quando para denunciar esse tipo de arrobo? Esse sim é um atentado à democracia. Nós aqui da oposição estamos fazendo a nossa parte de denunciar dentro da CPMI. Quem achava que a CPMI não deveria ter sido provocado pela oposição, hoje está enxergando que é o palco que nós temos para denunciar o que já percebemos há muito tempo. Há muito tempo. Enquanto não houver uma unidade de todas pela preservação da nossa Constituição, a perseguição não é só a Bolsonaro, não. A perseguição a todos vai continuar. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Senador. Uma última informação. Quem subscreve essa denúncia, Alexandre Ramagem, André Fernandes, Leitinho Azevedo, Damares, Eduardo Bolsonaro, Bahia de Mello, Felipe Barros, Flávio Bolsonaro, Jorge Seifo Júnior, Eduardo Girão, Marcos Alfra, Marcos Rogério, Marcos Feliciano, Maurício Marcon e Nicolas Pereira. Obrigado. Bom, obrigado aí. Nós acabamos de sair da PGR, vamos nos encontrar com a procuradora Lindora, exatamente para levar essa aqui, né? Essa denúncia contra o ministro Flávio Dino e por desobediência. O ministro é servidor público, né?
Então é o seguinte, e a CPI que realmente sofre esse escárnio, e triste saber que sofre esse escárnio e aceita esse escárnio, né? Porque a CPI não precisa pedir bênção para ninguém, não precisa pedir nada para ninguém, ela tem poderes próprios. Nós fomos lá, conversamos, nós assinamos, né? São mais de 15 senadores e deputados federais, essa denúncia contra o ministro Flávio Dino para que ela possa instaurar um procedimento, visto que no ambiente onde se tem mais de 50 câmaras, ele nos manda 2 imagens assim, como se fosse um deboche. E foi um deboche, exatamente, depois de tanto tempo, dizendo que só faria se houvesse ordem do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes comunica ao presidente da CPMI que deu ordem para que tudo fosse entregue, e tudo que fosse entregue foi entregue, foram apenas 2 imagens. Então nós estamos cumprindo o nosso papel. Quem não assinou a CPMI, quem ela não queria, que a sequestrou, realmente está fazendo de tudo para esconder os verdadeiros responsáveis, com o único objetivo de criar uma narrativa mentirosa de que se tentou um golpe no Brasil. O que você acha que pode ter nas outras imagens?